A gente vai debater aqui alguns assuntos para os quais a gente trouxe essa galera aqui, começando a apresentação. De lá para cá, o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, nosso amigo Thomas Roth e Marcelo Castelo Branco. Bem, eu vou fazer uma apresentação muito sucinta aqui do pessoal para a gente poder logo começar a conversar. E a ideia é assim, eu vou jogar uma pergunta de abertura, a gente conversa aqui e já abre o microfone para quem quiser fazer pergunta aí. Porque a ideia é assim que os profissionais da música possam se encontrar, interagir, trocar experiência e todo mundo aprender junto e conseguir realizar coisas melhores, né, no presente e no futuro. Bem, o Thomas, compositor, artista, apresentador, produtor e publicitário, e o Marcelo Castelo Branco está aqui como diretor executivo da União Brasileira de Compositores, o BC, e ele é também o vice-presidente do Conselho do Grammy Latino. Tá? Eu queria começar essa conversa, e bem num clima mesmo de um bate-papo, que é a visão que a gente teria, que vocês teriam, né, que a gente pode debater aqui, sobre o conceito de indústria fonográfica. Isso é uma proposta que eu faço para a gente conversar. Eu, e acredito que acho que o Thomas, e pelo menos o Marcelo também, o Fernando acho que é um pouco mais novo, mas a gente cresceu com um conceito de indústria fonográfica, né? Que, inclusive, eu acho que é um termo que foi muito usado no Brasil. Fora do Brasil, talvez nem se usasse tanto essa fonográfica, que é a indústria da música gravada, né? Em inglês, por exemplo, talvez seja mais comum music industry ou music business, né? A indústria da música, o negócio da música. E aqui no Brasil a gente cresceu sempre ouvindo essa coisa da indústria fonográfica, a música gravada como uma coisa mágica, né? Lembrando, assim, eu sempre gosto de lembrar isso, que começou talvez lá em 1877, né? Com Thomas Edison o Thomas Roth é o presente. Mas começou com fonógrafo, até essas coisas todas que a gente tem aqui. Vamos ter pessoal falando também das plataformas digitais de publicação e de comercialização de música durante o dia aí. Então, o que eu queria assim, jogar como uma pergunta de partida para vocês é isso. Esse conceito de indústria da música e principalmente de indústria fonográfica. Eu perguntaria a vocês se esse conceito vocês acham que ele ainda existe, ele é válido ainda para a gente como uma coisa predominante, e como é que vocês veem essa questão da música, mais assim, da indústria da música, num aspecto mais do que veio a ser conhecido como o 360 graus, né? Aquela divisão que tinha aí nas décadas de 70, 80, até 90, que era assim, a gravadora cuidava de uma parte, a editora cuidava de outra, o empresário cuidava de outro. E às vezes você tinha outras coisas, tinha um cara especializado em publicidade, divulgador e assim por diante. Hoje tem uma expectativa muito grande do artista, principalmente aquele que começa, dele ser um cara multitarefa, né? Ele compõe, ele toca, ele divulga o trabalho, ele preenche lá as redes sociais, fica em contato com as pessoas. Eu queria saber a visão de vocês em relação a esse momento que a gente está vivendo aqui e para onde vocês acham que a gente pode estar indo em relação a isso, ao que já foi e ao que a gente está e para onde a gente está indo. Bom dia, bom dia. Na verdade, essa indústria que você falou, ela é uma realidade do século passado, né? Essa indústria, ela não existe mais, né? Hoje o que existe é um coletivo de serviços, são agências de serviços, prestadoras de serviços para o artista. Antes você tinha essa indústria que fabricava, que gravava, que era uma indústria dedicada a uma série de atividades que hoje ela não se dedica mais. Essas atividades foram delegadas a terceiros e antes você tinha um modelo de negócio, 2 modelos de negócio, e hoje você tem 50 modelos de negócio possíveis. Você pode fazer a mesma coisa de várias maneiras, da sua maneira, da maneira como você entende, utilizando esse coletivo de serviços ou não, né? Você tem um mercado cada dia mais vertical nesse sentido, que você tem
uma oferta de serviços muito interessante para cada tipo de trabalho. Você pode até trabalhar com aquele coletivo que representa a indústria do século passado, que se reinventou e continua se reinventando junto com outros coletivos, mas você pode fazer da sua maneira, e aqui está cheio de gente olhando em volta, está fazendo da sua maneira e está fazendo bem feito, aqui também, está fazendo muito bem feito, fazendo muito bem feito. Então, esse conceito de indústria fonográfica, ele foi completamente desafiado, ele foi renovado, foi pulverizado, é uma indústria hoje fraturada em vários serviços, e que não é nem melhor nem pior, é apenas uma nova situação, mas eu acho que para alguns muito melhor, para outros nem tanto, mas eu vejo com muito otimismo, né? Ela foi desmistificada, de certa maneira, no que ela tinha de bom e no que ela tinha de ruim, né? Como tudo, mas você tem, as coisas continuam andando, e eu acho que a minha análise de quem viveu intensamente essa indústria e se criou nessa indústria, e passou por várias etapas dessa indústria no século passado e continua assim, eu acho que a gente vive o melhor momento dos últimos 10 anos, o melhor momento dos últimos 10 anos, um momento onde eu, pessoalmente, estou muito mais positivo, tenho muito mais esperança, coisas que eu sempre tive, nunca me entreguei cegamente à nostalgia, nem à supervalorização do que existia lá atrás, porque tinham coisas muito práticas, muito boas, mas tinham práticas também muito nefastas. E eu acho que tem isso. Hoje você tem um coletivo da música muito extenso, os players desse mercado eles foram ampliados, né? Hoje você tem vários protagonistas, você não tem um grande protagonista, você tem vários protagonistas desempenhando o seu papel e sendo protagonista num determinado momento dessa cadeia produtiva, mas eu vejo com muito otimismo, né? E não só aqui, como no mundo. Lógico que tem muitas coisas que ainda estão num período, e eu acho que as coisas vão estar daqui para frente cada vez mais num período de permanente transição. Os ciclos de negócio são cada dia mais curtos, você não tem tempo mais para comemorar nenhuma grande vitória, nem tampouco para lamentar nenhum grande fracasso. Acho que todos esses estigmas foram também desafiados. Você está em movimento, e se você parar de estar em movimento, você tem o teu negócio completamente interrompido ou ameaçado. Bom, eu ia convidar vocês para um cafezinho, porque o Marcelo matou a pau, já respondeu tudo, mas eu só queria fazer um complemento, vamos dizer assim. Acho que o Marcelo foi absolutamente claro. De fato, hoje os modelos se diversificaram, todo mundo procurando seu caminho. O que se chamava, vamos chamar, a indústria fonográfica propriamente dita, a gente sabe que, evidentemente, estava muito calcada em cima da mídia física e, por consequência, com a decadência da mídia física, automaticamente os modelos tiveram que ser necessariamente repensados. E, na paralela disso, um movimento crescente, independente, de tentativas alternativas, independentes e tudo mais, crescente no mundo inteiro, acabaram estimulando, e a própria tecnologia foi permitindo isso também, de forma que esse modelo antigo, evidentemente, está completamente condenado. A gente está vivendo os estertores disso, a gente mesmo foi o último ano que a gente produziu CD, DVD, coisas do tipo, e muito ainda em função de artistas nossos que vendem no show, vendem muito bem no show, então mais para o merchan propriamente dito do que como um instrumento de divulgação, de venda e de sobrevivência, principalmente da empresa. Eu acho importante separar uma coisa, assim como a gente confunde muito, né, o impeachment da Dilma é porque eu sou contra o PT ou porque ela deu pedalada e assim por diante, as pessoas confundem muito. Eu engordo porque estou consumindo um alimento com muita caloria ou porque, enfim, ele de fato prejudica meu metabolismo. Da mesma forma, eu gosto de fazer sempre a distinção muito clara entre a produção e a criação. Eu acho que a criação nunca esteve tão efervescente no mundo inteiro. É engraçado, às vezes as pessoas têm essa visão negativa da indústria, da música,
e não entendem o que está acontecendo. São milhares de movimentos, milhares de coletivos, todos vocês fazem parte disso, todos nós aqui estamos dentro desse furacão, e a gente sabe quanta coisa está acontecendo. São 300 mil músicas lançadas semanalmente. Então, de fato, as grandes interrogações ficam do outro lado, quer dizer, como distribuir, como divulgar, como vender, como circular, como é que eu faço para sincronizar essa música num comercial de propaganda ou num conteúdo. E também estão crescendo absurdamente tanto as possibilidades econômicas quanto as possibilidades, de fato, de você, músico, artista, encaixar o seu trabalho. Mas isso dá trabalho, isso dá trabalho. Eu sempre insisto muito nisso, eu sou muito chato, porque eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei a vida inteira, desde quando foi 1800 e... Então, estou aí há quase 200 anos trabalhando muito, e exatamente por causa disso, porque eu não tenho muito tempo para ficar pensando, ai meu Deus, isso aqui não deu certo, essa orquestra aqui, o maestro é muito chato, e os músicos estão reclamando, estão querendo aumento, o que eu faço? Então, de fato, o artista, Fernando é um exemplo, e outros tantos, de gente que resolveu criar o seu próprio sistema, seu ecossistema, mas dá um trabalho do cão, dá trabalho sim, e o artista precisa definitivamente, e eu desentusiasmo muitos que vêm, pô, eu queria que você cuidasse da minha carreira, eu queria que você cuidasse de mim, espera um pouquinho, meu amigo, quem tem que cuidar da sua carreira é você. Eu posso tentar te ajudar, a gente ser parceiro, ser sócio, seja lá o que for, criar um formato, vamos ver o que é, como é que é, se é possível, se é factível, se não é, mas o artista tem que tirar a bunda da cadeira, né? Então, se você quer colocar sua música, existem dezenas de possibilidades que isso aconteça. Nós estamos vivendo um momento no Brasil particularmente muito positivo da indústria do audiovisual, né? Criou-se uma lei onde passou a ser obrigatório um volume mínimo de exibição por canal de conteúdo nacional produzido no Brasil. Isso abriu muitas possibilidades, quer dizer, você fazer trilha de um longa, você fazer trilha de documentário, fazer trilha de série, fazer trilha de realities, fazer trilha... você não precisa apenas pensar em fazer exclusivamente a sua música, ou você pode sim, mostre sua música, leve sua música para produtores de imagem, para produtores de filme, para produtores de programa de TV, vá atrás, monte seu show. Eu acho que assim, as possibilidades são muito grandes, mas aí que eu queria fazer, enfim, o segundo lado da moeda, eu sempre tive, por princípio, uma mentalidade independente. Eu nunca gostei, mas assim, eu tive esse problema na vida em todos os sentidos, até com amigos. Eu nunca fui aquele cara de ser de uma turma. Eu nunca consegui ter aquela turminha firme, sempre tive inveja branca daqueles amigos que nasceram, cresceram e viveram juntos, porque eu sempre pertencia a várias turmas. Porque sempre, mas essa turma tem isso aqui de legal. Daí ela bebia um pouquinho da fonte, dava um pouquinho de mim, bebia um pouquinho, daí, Thomas, vamos ali embaixo, que não sei, vamos embora. Essa coisa desse pensamento meio de não ser muito... sou meio apartidário, religioso, turma, enfim... de fato... Não, de fato, pode ser uma característica pessoal, porém, eu aprendi uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte, e aqui não estou fazendo o discurso de defesa da BMI, eu não sou o presidente, estou o presidente da BMI, já acaba meu mandato, mas eu aprendi de pequeno que para que a gente pudesse, em qualquer setor, uma coisa é você ser amigo daquela turma que adora jogar futebol, aquela turma que adora ir no teatro, fazer teatro, aquela turma que gosta de viajar, isso é outra coisa, mas quando você vai fazer qualquer tipo de estudo ou trabalho, eu acho obrigatório que você procure seus iguais, ou você procure alternativas. E no caso da música, hoje existem infinitas possibilidades, mas eu acredito muito exatamente nas associações. Não nas associações sob o formato antigo, rançoso,
aquela visão sindicalista calhorda de obter benesses ou facilidades ou mamar nas tetas do governo ou de quem quer que seja. Eu estou falando ideologicamente das pessoas se juntarem em torno de ideias. Por quê? Aí aquela coisa da vida prática. Tem momentos em que você, artista sozinho, vai encontrar dificuldade para você encontrar as suas soluções. Porque, eventualmente, para você fazer parte de uma feira, de um coletivo que vai fazer algum tipo de ação, uma ação governamental onde você possa, sim, pleitear uma verba, ou verba de lei de incentivo, o que quer que seja, você estando associado, aglomerado com o seu grupo, com a sua associação, fica mais fácil você ter interlocução. Então, não estou aqui defendendo a nossa associação de forma alguma, mas a gente, sim, é muito preocupado em que as pessoas se capacitem, que as pessoas entendam os novos caminhos. A gente está aqui para isso, inclusive, né? Todos nós estamos aqui buscando o que eu posso beber daqui, porque todo dia tem uma novidade. A gente está vivendo um momento absolutamente privilegiado, e eu também, como Marcelo, comungo desse pensamento. Vocês podem falar, Thomas, então está bacana o teu negócio? Não, está muito difícil. Está muito difícil. Só que enquanto antigamente você tinha 3 fontes de renda, hoje a gente tem 40. E a gente começa a perceber no mix de faturamentos, no mix do dinheiro que entra, você começa a perceber que, opa, espera um pouquinho, isso aqui está crescendo. Esse digital já representa 10%, representava 2%. O merchan de show representa isso. Os shows propriamente dito representam aquilo, enfim. Cada um tem que procurar o seu caminho a sério. Está na hora do artista brasileiro. É muito louco, mas a gente sabe disso, né? A gente conhece o nosso povo, muito cá entre nós. Não tem nenhum gringo aqui, então a gente pode falar com clareza quem somos nós. Essa preguiça, essa coisa brasileira que me enche muito o saco, porque todos nós aqui, com certeza, a maioria, pelo menos que eu conheço aqui, trabalha muito, muito. Mas o artista, em geral, tem que entender que tem que trabalhar, e trabalhar sério, trabalhar se capacitando, acabar com essa imagem romântica do violão, cigarrinho na boca e a inspiração. Não, é muita transpiração, sim, tem que se capacitar, sim, existem muitas possibilidades, mas você precisa, de fato, levar seu trabalho a sério, se levar a sério. Está mais do que na hora do artista brasileiro se profissionalizar. É uma ironia a nossa música, a música brasileira, ser, como eu disse ontem, o ícone mais bem avaliado no mundo, é o que mais bem representa o Brasil, e ser essa coisa ainda, muitas vezes, informal, meio no jeitinho. Isso precisa acabar, gente. Precisa acabar. Você quer vencer, se você quer viver disso, cara, você tem que batalhar, porque tem milhões querendo o mesmo lugar que você. Você não disputa mais com 2, 3. Hoje você disputa com milhões. E com mais um detalhe, o mundo se abriu. Na área da música, o mundo está aberto. Então, tem dezenas de empresas, Maurício sabe disso, tem dezenas de empresas, só na área de publicidade tem uma produtora alemã vindo para o Brasil, tem 2 produtoras americanas vindo para o Brasil, e eles estão vindo para cá, porque nós somos um mercado gigantesco, e está na hora da gente ir para lá também, porque exatamente a nossa música é poderosa, é respeitada, mas a gente tem que fazer movimentos fortes, e movimentos consistentes, e para isso a gente tem que trabalhar, tem que pensar juntos, discutir juntos, buscar alternativas e caminhos, e acho que é por isso que a gente está aqui. É isso. Bacana, Tom. Fernando? Bom dia. Vou falar um pouco em relação ao que o Marcelo e o Thomas já disseram, que foram muito bem específicos e claros assim, né, nas colocações. Quando o Teatro Mágico surge, há 14 anos atrás, surge porque eu tentei fazer parte de uma gravadora, né? Eu mais 2 amigos, a gente foi atrás de uma gravadora, nesse mesmo processo, nesse mesmo caminho de, eu quero ser músico, eu sonho, se eu chegar numa gravadora, a minha vida está feita, porque a gravadora vai me colocar em todos os programas de televisão no fim de semana, vai tocar no rádio. Uma visão romântica completamente equivocada, né, do sexo, drogas e rock and roll, tipo, não, cara, é muito trabalho. Eu fazia parte de uma banda assim, de uma gravadora chamada Cascatas Records.
ainda se fosse Cachoeiras. Mas aí a gente começou a gravar lá para 6ª, 7ª música, vira o dono da gravadora para a gente e fala, ó, refaz tudo em formato de forró, universitário e ska. O quê? Não tem nada a ver. Não, mas tem que não tem nada a ver. Mas gaveta. Ficamos engavetados, acho que uns 3, 4 anos, dentro de um contrato leonino, onde a gente não podia vender, reproduzir nosso material. A gente podia fazer show, mas fazendo shows em casas muito pequenas e sem uma divulgação adequada, enfim, muito difícil. Aí a gente teve que acabar a banda, acabou, rescisão de contrato, acabou tudo. Meu pai chegou em casa e pegou todas as minhas músicas e jogou no Emule. Vocês lembram disso, do Emule? Era Emule o nome? Você ia lá baixar... Era um deles, né? Era um deles, né? Aí eu falei, pai, mas por que você fez isso? Ele falou, cara, por que não vai ser um cara engravatado atrás da mesa que vai dizer se teu trabalho é bom, meu filho? Né? É gente fazendo fila na porta e ouvindo o teu som. Eu falei, pô, a postura de um pai coruja, querendo ver a música do filho, chegando nas pessoas, ali estava o DNA da música livre. Eu falei, pai, é verdade, cara, faz todo sentido. Às vezes a gente compra um material hoje por causa de uma música que a gente ouviu numa novela. A gente não sabe nem o que tem dentro do disco. E eu ouço muitas pessoas dizerem que, para proteger a música, ela tem que ficar resguardada. Não, pera, nós estamos protegendo a sua música. Isso é um absurdo, que a música é que nem passarinho. Ela precisa do ar para sobreviver. Se eu não ouço a música, ela não existe. A música só vai existir no dia que eu ouvir essa música. Então, para milhares de pessoas no Brasil, teatro mágico nem existe ainda. Um monte de gente nem ouviu. Ah, mas é porque vocês ainda não estão no rádio e não se colocaram? Não, eu gostaria sim. Teve até hoje uma frase que eu vi, vocês são contra o direito autoral. Não, eu não sou contra o direito autoral. Eu sou contra algumas maneiras de arrecadação, de distribuição. Eu sou contra criminalizar o usuário da música, né? O usuário é até feio, porque se a música for uma droga, mas, o cara que ouve música... Se a música for uma droga, o cara é usuário. O cara é um usuário. Mas, exatamente com esse propósito assim, de, pô, quando a gente faz uma apresentação, vai o cara na frente do palco, ele fica na grade, ouvindo aquilo, acaba aquela apresentação, ele vai até a barraquinha, está lá meu pai, tudo bem, está lá o CD, a camiseta, o cara pega o CD, compra, chega na casa dele, ele abre uma rede social, põe um CD e fala assim, amigos, ouçam isso, pumba, isso é crime? Isso é considerado crime, é considerado um ilícito legal. Quando você pega uma música e passa para o teu iPhone, é a mesma coisa, é um ilícito, você não pode, hoje na lei, tirar o som de uma mídia e passar para isso não é crime nunca. Trocar música é trocar afetividade. A gente fazia isso com uma fita cassete, que nunca teve a fita cassete escrito lentas, né? A gente sempre... E aí dessa fita passou para o CD, do CD era MP3, hoje está tudo na nuvem, você não precisa de mídia nenhuma. O que eu vejo como futuro é o inevitável, é a convergência das mídias, que não é nem mais futuro, isso já foi. A convergência das mídias já aconteceu. Ou a gente compreende que música não é só música, ou a gente vai ficar nesse universo achando que, como foi dito aqui, pô, se eu estiver no canto da cama ali com o meu violãozinho, vou fazer meu trabalho. Não, cara, a gente tem que se inteirar. A imagem não tem como dissociar mais a imagem da música. Hoje, para você colocar sua música para alguém ouvir, a pessoa tem que ver também do que se trata, quem é, quem não é, o que está acontecendo, para onde está indo. A gente buscou essa estética visual dentro do teatro mágico desde sempre. E o teatro mágico não é novidade nenhuma, em absolutamente nada do que faz. Porque se pintar para cantar, era uma coisa que na Grécia Antiga as pessoas já faziam. Se pintar para... mas antes dos secos e molhados já tinha... O carnaval nosso, as pessoas saem na rua para... O índio, quando ele vai, né, quando ele recebeu o abaçaí para ir para a guerra, então essa coisa de pintar para você se expressar, tudo mais, sempre teve ali a imagem, dentro desse sagrado que é a música, a imagem sempre teve junto, teve ali agregando, somando.
Então, essa convergência de coisas, tudo dentro das redes, o público querendo saber do que se trata, o porquê, para que você faz música. Acho que, antes de mais nada, quando a gente faz música, a gente tem que se perguntar mesmo, o porquê, para que eu estou fazendo isso? Porque é um caminho árduo, difícil, sem muita legislação sobre isso, inclusive. É só perguntar para as bandas e todo mundo como é que são as legislações de músico, de hold, de gente que toca, que bar que paga um mínimo que a OMB coloca ali. A OMB, o que a OMB faz em relação... A OMB devia estar fazendo coisas assim, devia ter estúdio público nas cidades. E quando a gente fala de distribuir música, não é uma coisa assistencialista. É o mínimo que eu posso fazer para que alguém ouça a minha música e saiba que eu existo. Senão eu não vou nem existir. Senão eu não vou nem... Tem um monte de pessoa que não existe hoje. Tem um monte de pessoa aqui dentro dessa sala que não existe, para milhares de pessoas aí fora. Porque simplesmente as pessoas não ouviram e não tem como ouvir a música de vocês. Mas então é o rádio. Aí, para entrar no rádio, tem aquele outro pedágio. Tem o pedágio, o famoso jabá, como diz o Renegato. Obrigado, Renê. Então, e às vezes nem com jabá. Hoje, não são nem mais as gravadoras, mas são os próprios produtores e empresários que fazem esse tipo de negociação, tal. O que a gente aprendeu nessa caminhada? Que o nosso maior parceiro, a nossa maior qualidade de parceria é o público. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou jogar minha música na rede e o público vai conhecer? Não, não vai. É um trabalho de formiguinha, de fato. Há 13 anos, toda vez que eu acabo uma apresentação no Teatro Mágico, eu recebo todas as pessoas que estão dentro daquele lugar para ver o show. A gente recebe todo mundo, conversa do que se trata, para onde está indo, para onde não está indo, como a gente pode mudar. A gente aprende com o público. O ano passado foi um ano muito amargo para todo mundo. Quando começou acho que em março, abril, a gente fez 9 apresentações em um mês, não, 10. Em maio foram 8. Esse ano vai ser foda. Chegou em abril, tinha 4, maio tinha 2, em junho não tinha. Julho, nossa, aí fica essa coisa da crise. E a gente não pode colocar tudo na crise. Mas a crise colabora. Pô, não vou gastar com entretenimento, não vou sair, as pessoas não querem contratar, ou você é refém de edital, ou de SESC, ou de algum coletivo que se diz que representa todo mundo, e que não representa, e que também faz seus conchavos aqui e ali. Então, a gente tem que trabalhar em associações, músicos com músicos, aprendendo, a gente tem que ser plural, isso é fundamental, a gente tem que conversar, tem que descer do palco, tem que descer do salto, conhecer seu público. Às vezes eu vou conversar com um público, eu não faço ideia, às vezes uma senhorinha, eu adorei seu show hoje, toda pintada, eu falo, eu jamais, se eu cruzasse com essa senhora na rua, eu ia imaginar que ela ouve minha música. E assim, de 8 a 88, né, essa possibilidade de você mostrar o seu trabalho, as pessoas conhecerem e você aprender com esse povo. Quando chegou esse ano, a gente não tinha para onde correr, ninguém contratando, aquela coisa toda. Aí o meu irmão, o Gustavo, que é o cérebro orgânico, né, do Teatro Mágico, ele falou, cara, vamos perguntar para o público se eles acham interessante a gente fazer um financiamento coletivo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu esse ano. E a gente escreveu para todo mundo nesses 13 anos que já tinham comprado na lojinha com meu pai, Coruja, e tinha deixado um e-mail ali, a gente mandou uma pergunta, vocês acham que é interessante fazer um financiamento coletivo? Aí umas pessoas responderam, não, vocês já são famosos, vocês não precisam disso. Mas o que tem a ver alguém ser conhecido com vocês têm dinheiro? Então a visão que a pessoa faz, às vezes, do artista, aquela coisa lá em cima do palco, santificada, isso é besteira, é pé no chão. A gente tem que ter essa humildade, reconhecer que o nosso trabalho, nós não somos mais do que ninguém. A gente tem a possibilidade de estar com o microfone durante 2 horas em cima de um palco. Então, é melhor escolher bem o que você vai falar. Porque nessas 2 horas, ou aquelas pessoas vão sair de lá, comer pipoca e nem lembrar que você existe, ou vão sair dali de alguma maneira transformadas, tocadas também. Aí a gente começou a perguntar isso para o público respondeu um monte de coisa, falou, a gente sente falta de estar mais perto de vocês, fazer sarau, conversar, de politizar nossas relações. Vocês começaram assim, e agora estão fazendo show para 2, 3 mil pessoas, a gente nem conversa direito. A gente quer fazer um show de um álbum específico. Conclusão,
A gente aprendeu, a gente descobriu que não era o preço de ingresso, que às vezes era o local do show, que determinado álbum, porque por causa que a gente tinha tirado a maquiagem no último álbum, a gente deixou tudo mais. Vocês perderam a essência. Vocês se venderam. Porque a nossa música, que não é nem minha, é do Pedro Munhoz, chamada Canção da Terra, que é o hino dos movimentos campesinos. Entrou numa novela da Globo, seu vendido, é a favor do golpe. Então eu falei assim, pô, pelo amor de Deus, cara, a gente fica numa É correria. sinal de que está fazendo muito sucesso isso. Oi? É sinal de que vocês estão fazendo muito sucesso. Pois é, eu começo a ouvir essas coisas. Eu senti que estava fazendo muito sucesso quando eu vi na calçada da Paulista um DVD pirata do Teatro Mágico. Aí eu falei, agora sim. Era aqui que eu queria chegar. Fernando. Então, só concluindo, o que eu acho super importante é a gente ter a compreensão, a gente não vai chegar em lugar nenhum sozinho, a gente tem que se associar com parceiros. E parceiros o quê? Em relação aos seus ideais, em relação à sua musicalidade, de que maneira você filtra os seus parceiros e suas parceiras dentro da música. Eu acho que a gente tem que ter a compreensão da convergência das mídias e a gente tem que estar disposto, junto com o público, de transformar essa caminhada que se tem, esse padrão. É isso. Obrigado. Então, pegando a deixa do que você falou, do que a gente tem que perguntar para o público, queria, só lembrando que a gente tem em torno de 10 minutos para a gente responder algumas perguntas aqui da galera. E lembrando que tem programação o dia inteiro hoje, workshops, talk shows, tá? Se não der para fazer a pergunta agora, talvez possa, enfim, caminhar no próximo. Marcos Schoman, deve ter um microfone aí na plateia. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta, vocês que estão bastante tempo no mercado, eu sou novo nesse mercado de música, tá? Eu entrei na era digital, e eu vejo um antagonismo para o lugar onde mais se adotou as mídias sociais rapidamente. O Facebook todo mundo usa, né? É o segundo país no mundo com mais adoção. Aí, quando a gente olha para o mundo da música, a gente vê que a adoção de tecnologias está super atrasada aqui, né? Tem um monte de artigo, questões de databases de sync, que aqui no país ainda não significa nada, né? Quando você disse que você tem vários serviços hoje que podem ajudar, ao que se deve essa não é repulsão, mas o que deve a gente demorar tanto para aceitar essas novas tecnologias que ajudam a todos, né? É a indústria, é o músico. A gente comprou uma empresa de vender licenciamento de música. Lá fora o cara compra. Aqui não tem nada disso, não consegue fazer. Não tem database de sync. Quando você fala de database, todo mundo, não, mas isso aí não é legal, né? Por que você... A própria relutância em distribuição digital, né? A gente que está na área de distribuição digital, a gente pega artista que até hoje não está no digital, né? E que custa 3 cervejas, né? Para estar em todos os lugares. Eu falo assim, pessoal, custa $50, custa 3 cervejas, né? Ele faz de graça, olha. Independente disso, o que vocês acham que acontece? Por que esse comportamento? É uma questão do Brasil? É uma questão de mercado? Porque agora a gente está globalizado, né? A gente não consegue mais viver a indústria local. E a gente está se isolando do mundo de novo. Por exemplo, quando lá fora eu falo com os caras, pô, mas eu não consigo vender licença no Brasil. Pô, mas ninguém lá compra meu sync de música. O que acontece lá? O que vocês acham, vocês que estão na indústria? O que aconteceu, o que vai acontecer? Eu sou menos negativo que você nesse sentido, mas entendo a tua colocação. Eu acho que houve um atraso histórico na adoção do mundo digital no Brasil, muito e essencialmente causado pela demora do iTunes no Brasil. Demorou 7 anos em comparação com mercados comparáveis com o Brasil. Desde 2004, você tinha iTunes, por exemplo, na Espanha, e no Brasil entrou, no momento tudo entrou. Quando o iTunes entrou, o processo foi acelerado, quer dizer, muitos dos players que estão aqui, inclusive, entraram logo depois disso, ou um pouquinho antes. O que acontecia antes eram modelos bastante pouco amigáveis para o consumidor,
né? Então, eu vejo uma aceleração disso. Eu acho que eu sou muito dessa corrente, como eu trabalho muito lá fora e trabalho muito no universo latino, é uma defesa que eu faço muito grande do artista brasileiro, que a gente tem essa tendência ao confinamento, né? O brasileiro olha para o mar, fica de costas para a América Latina, olha com um sentimento de inferioridade para a América Latina em geral, faz parte da arrogância brasileira, da nossa arrogância, fazendo uma autocrítica. E quando a gente tem um universo muito maior de relacionamento, e antes de ser global, nós somos latinos, ou seja, a gente teria um ambiente de troca bastante interessante nesse mercado, que é um mercado comum, do qual a gente efetivamente pouco participa, não digo nem não participa, pouco participa. E se a gente fosse um pouco mais generoso, a gente ia ter a música brasileira tem um retorno espetacular, que ficou muito no passado. E o Genildo pode falar isso, porque grandes artistas brasileiros que faziam um circuito e ainda hoje são valorizados nesse mercado, continuam sendo valorizados, mas se criou um vazio. Mas no caso da adoção da questão digital, eu acho que isso é inevitável que aconteça, vai acontecer, é inevitável que aconteça. Existe um certo conservadorismo existe ainda muita falta de informação, principalmente de outras gerações, talvez, mas é inevitável. Você está vendo hoje, nesse momento, o mercado digital representa 80% do consumo de música no Brasil, no sentido, se comparado com o físico, 80%. Esse é o número que vai sair no trimestre, basicamente, quando terminou com 60%. Quer dizer, esse caminho é inevitável. O Thomas acabou de iniciar a conversa dele falando do que ele está deixando de fazer CD, enfim, está deixando esse mercado para trás. E, logicamente, muita gente não vai deixar, porque isso representa outra coisa, representa um cartão de visita, representa o que vocês fizeram, o que o próprio Fernando falou muito bem aqui, mas é inevitável que isso aconteça. Eu acho que a gente vai estar absolutamente integrado nisso tudo que está acontecendo muito, muito rapidamente. Essas barreiras que você está sentindo agora, eu acredito que não durem 24 meses, em 36 meses. Entendeu? Não acredito. Eu concordo e queria só fazer mais uma observação. Uma das coisas que prejudicou muito, e ainda tem prejudicado, é uma visão antiquada da grande maioria das grandes editoras. As editoras, quer dizer, você sabe muito bem, nós independentes sempre sofremos muito quando você precisava da liberação de uma obra, quero regravar a obra de quem quer que seja, invariavelmente tínhamos que pagar antes, quantos discos você vai fazer, você tem que pagar, enquanto as majors, quer dizer, só favorecia as majors podiam fazer seus pagamentos via amostragem de vendas, etc., e o independente, ao contrário, produzia lá 1000 discos, que ele provavelmente ia vender 200 e dar 800 para os amigos, para as famílias, distribuir em show, eventualmente conseguindo vender num show, mas as editoras sempre tiveram um olhar bastante duro em relação a isso, e, mais do que duro, um olhar realmente não sintonizado com o mundo lá fora. Óbvio que esse quadro está mudando, né? As pessoas que hoje dirigem as grandes editoras, que fazem parte dos grandes grupos de Sony, Warner, Universal, ainda tem um olhar, claro, um olhar, fugiu a palavra, mas enfim, um olhar de cima para baixo. O independente ainda acaba sempre tendo esse olhar menos benevolente, né? Mas é um quadro que, para mim, vai mudar de uma forma ou de outra, porque exatamente as pessoas hoje estão consumindo muito o que está rolando hoje, e o artista está entendendo que tem muita obra de autor, muito disco de autor, cada vez mais, e eu acho que isso vai fazendo... E aí, já essas empresas, pessoa física jurídica, barra jurídica, já nasce completamente com outro olhar, quer dizer, e eu acho que, aí é uma visão minha pessoal, que a música está caminhando cada vez mais para uma coisa absolutamente colaborativa, obra aberta, cada vez mais. Eu já estou fazendo parte de um projeto que será exatamente isso.
Entendeu? É mais ou menos como aquela brincadeira de escola que você escreve uma frase, fecha o papel, passa para o outro, ele escreve a frase, passa para o outro, depois você abre lá e vê no que deu. Então, eu já estou participando de um projeto que vai ser isso. E eu tenho certeza que é para onde a gente está caminhando. Obra colaborativa, obra dinâmica, obra não será mais uma coisa estanque, ou você vai ter aquela coisa estanque, mas vai ter outras obras geradas, filhotes dessa obra-mãe. E óbvio que isso tem que ter um olhar também, em termos de liberação, de todos os sentidos, completamente diferente. Acho que isso vai mudar esse conceito. Está perdendo oportunidades no mercado. Essa é a questão. E eu acho que é a velha indústria que está segurando isso. É isso que eu sinto no mercado. O artista hoje não deixa de sincronizar, porque ele não sabe. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Entre outras coisas que são feitas por tecnologias que a indústria ainda está segurando no mercado. Eu sinto isso porque eu ando no mercado, eu falo, o cara não sabe que ele pode entrar no Music Dealers e fazer um deal sem precisar de uma agência de propaganda para estar numa propaganda da Coca-Cola. Você vai dar tua palestra hoje, né? Você está no painel hoje, não está? Eu estou. Então, gente, está aqui a dica. Está aqui, verdade. Não, de verdade. Está aqui a dica. Não, eu sou positivo. Não percam, não percam o painel do showman. Olha, todos nós fizemos que essa fase do antigo e do novo uma velocidade muito grande. Realmente, o artista que cultivava o ócio acabou. O artista empreendedor vai ser o artista do futuro. Ele toma conta de si e a radicalização da qualidade, que é um problema que nós temos no Brasil. Nós confundimos, às vezes, mesmo com grandes músicos, o acabamento. O cara diz, não, tá bom, aqui está o meu sentimento. E, às vezes, só está uma grande preguiça. Existe essa confusão. E se a gente, eu vivo o estúdio há 20 anos, 24 horas por dia, eu só faço isso, não faço mais nada. Então, a gente tem muita dificuldade. Se a música brasileira quer ser grande, ela não tem que ter medo de um padrão de qualidade. Você não vai vender a alma, que nem as pessoas que te cobram de estar na Globo. Quer dizer que você atingiu o seu mercado. Só isso, o teu cliente, o teu fã está satisfeito. Isso naturalmente amplia. A música brasileira e o Brasil em geral, mesmo na indústria do parafuso, não vai para frente sem qualidade. Nós estamos incluídos nisso. Agora, eu queria perguntar para o Castelo Branco o seguinte: me ofereceram para agenciar a venda, ganhar uma comissão de uma grande rádio que está à venda em São Paulo. Uma grande rádio que diz que toca qualidade há muitos anos. E aí a gente percebe que as pessoas estão muito agitadas e desesperadas. Todos nós achamos as rádios grandes negócios, né? Mas, de repente, olha só. Quer dizer, esse modelo, efetivamente, está caindo. Eu vejo outras rádios continuando tocando o mundo sertanejo, que é um mundo do empreendedor musical, né? É um mundo que a pessoa não espera ninguém. E é um mundo que implantou um certo nível de qualidade, assim. Eles são muito exigentes. Não sou um consumidor da música, mas não condeno. Agora, sempre quando apareceu, por exemplo, o sertanejo, teve uma coisa, vocês acompanharam. As pessoas exigiam os melhores músicos, faziam questão de estar muito afinados, faziam questão de gravar no metrônomo. Por exemplo, o samba custou a gravar no metrônomo. Eu dividi isso várias vezes. Dizer, você não vai afinar seu instrumento direito, você não vai gravar no metrônomo. E eles fizeram isso. Eles dominaram a música. Entendeu? Então, é aquilo que você fala, Thomas. Você, em vez de reclamar, a gente tem que trabalhar. Porque as pessoas que levam a sério e radicalizam no seu trabalho têm colhido frutos gigantes. Agora, a pergunta é, como você vê essa coisa das rádios? Umas se dão muito bem no sertanejo e outras que têm uma qualidade melhor já não estão conseguindo se manter. Vamos assim, qualidade
entendeu? O que é bom para mim, de repente, não pode ser bom para você. Né? Quer dizer, não podemos pensar com preconceito nenhum tipo de público. Né? Em nenhum. Eu acho que se a gente começar a raciocinar assim, dizer jazz é legal, a MPB de alta qualidade é legal, a música muito popular é um lixo, eu acho que a gente não vai entender nada e não vai conseguir avançar. Como é que você vê a questão da rádio hoje, essas rádios que ainda existem? Só um instantinho, Marcelo, só para a gente encaminhar as coisas aqui. Tem uma pergunta lá atrás, depois que você responder, do Flávio. E aí eu acho que a gente... Mais uma pergunta e encerra, tá? Por causa do tempo. E tem um workshop aqui na sequência. Qual que é o seu estúdio? Meu nome é Beto. Obrigado. As rádios musicais, elas não são autossustentáveis no faturamento. Elas têm todas as rádios musicais no Brasil, quase sem exceção, são deficitárias. Né? As rádios comercialmente viáveis no Brasil hoje são as rádios de notícia. É o grande case de rádio dos últimos 10 anos. São as rádios de notícia, CBN, Bandeirantes, enfim. E você pode ver, lamentavelmente, uma certa tendência de que isso continue a acontecer, porque esse é o conteúdo que gera mais faturamento, falando do ponto de vista comercial. Então, o que acontece é que as rádios no Brasil, há muito tempo, para que elas sejam viáveis comercialmente ou sustentáveis comercialmente, elas acabam optando por um outro tipo de trabalho. Quer dizer, o programador musical no Brasil, faz muito tempo, deixou de ser um programador musical e virou um captador de recursos, comercial, inclusive. Né? É completamente legitimado pelo modelo da rádio, completamente legitimado pelo modelo do dono da concessão da rádio, que é uma concessão pública, a maioria dela para políticos. Né? Então, as rádios musicais, elas só são autossustentáveis quando elas acabam optando por um segmento musical que também seja autossustentável e que a sustente, objetivamente que a sustente. Então, você vê que existe muito pouca diversificação no ambiente de rádio brasileiro. Também, por outro lado, elas ficaram menos importantes. Embora elas continuem bastante importantes, elas ficaram menos importantes. Por quê? Porque hoje o playlist é a nova rádio. Né? Hoje o streaming também é a nova rádio. Hoje você ficou muito menos dependente das rádios, inclusive do webcasting, da simples transmissão de uma rádio pela internet. Você é a própria rádio. Cada um de nós é a sua própria televisão, cada um de nós é a sua própria rádio, cada um de nós somos o nosso próprio jornal. E a gente se relaciona através das mídias sociais, de maneira associativa com as pessoas com quem efetivamente a gente tem que trocar alguma coisa. Né? Então, eu acho que as rádios, o modelo tradicional de rádio, ele é um modelo falido, completamente falido. Felizmente falido, inclusive, sobre vários aspectos. O ideal, no mundo ideal, era que esse modelo de rádio desse oportunidade para todos os segmentos de música, porque existe todo tipo de público, e você pode escolher aquele que você vai ouvir. Né? Mas, infelizmente, não é assim. Do ponto de vista de estrutura comercial, eles nunca foram capazes de se colocar no cenário comercial, de atratividade comercial do brasileiro, como um veículo forte. Né? Infelizmente, você tem uma hegemonia de televisão, predominantemente da Globo, que leva 50% da verba, 55% da verba publicitária do Brasil, depois se divide de outra maneira. O rádio está na última ponta. E a internet já superou a rádio do ponto de vista de faturamento. Então, eu não vejo. Hoje, eu tenho vários amigos no rádio, pessoas que tiveram rádio, e recentemente uma rádio no Rio de Janeiro que foi vendida para Bandeirantes, na hora que ela estava decidindo se ia ser vendida ou não ser vendida, ela entrou numa crise de consciência e eu disse para ela, venda a rádio agora. Venda e saia correndo, porque você não vai ter mais essa oferta daqui a 10 anos. Esse para mim, é a visão. Entendeu? Obrigado. Então, mais uma pergunta, e aí a gente fecha aqui, ok? Vamos lá. Bom dia. Primeiro, pedir desculpa aí pelo atraso aí, que eu queria ter visto o painel completo aí. A pergunta que eu tenho é assim, em relação a esses novos formatos mesmo, que vem se colocando. Quando você tem a questão se a gente tinha um vinil, veio o CD, agora o CD já morreu também, agora a gente tem a música no streaming, no digital, e fora isso daí a gente viu o DVD nascer, o DVD já morreu também, que agora é o canal do YouTube, que é a parada, a sua vinculação da música está ali. Acho que o Fernando pode falar também dessa experiência do teatro
que a internet também ajudou a impulsionar bastante o processo da carreira. E esse olhar mesmo de que até as gravadoras também já estão começando a virar mais esse olhar para essa produção digital e menos físico cada vez mais. Eu acho que quando você fala a questão do rádio também, ele vem de encontro com isso, porque hoje o cara ele tem a autonomia de fazer a própria seleção dele mesmo, de chegar lá e escolher o que ele quer ouvir, para onde ele quer direcionar. E cada vez mais a gente vê os modelos, os padrões, eles estão caindo e está surgindo esse novo formato, essa nova forma de mostrar a música e de vincular também. Será que é isso mesmo? A gente hoje tem que, ao invés de ficar preocupado em fazer o CD para vender, a gente tem que estar preocupado em fazer a minha mala direta de e-mail ficar mais forte para quando o meu disco sair eu mandar para esse cara. Eu tenho que buscar estar mais conectado nessas outras redes para poder estar vinculando. Qual o olhar que vocês têm a respeito desse novo momento e dessa nova relação que a gente tem que ter com a música também? E só mais uma coisa, que acho que quando essa questão da imagem, que foi levantado aqui também, que acho que hoje o ser artista realmente não é só você ser um bom músico, um bom cantor. Aí você tem que pensar isso mesmo. Como é que é meu posicionamento político hoje? Eu estou malhado, estou com a barriga tanquinho, não estou? Fiz o botox, não fiz, tal, porque isso tudo hoje está dentro do processo também, porque é a imagem que você está vendendo para o cara. Às vezes você pode não precisa nem ser aquilo, não, mas o cara tem que pensar que você é aquilo para poder estar dentro do pacote do produto que está sendo embalado ali. Porque eu sinto que quando a gente levanta a questão de sertanejo hoje, eu sinto que é isso, né? Um pacotão. Você pega o cara, joga ali o botox da academia, pá, joga 10 milhões, pomba, e aí é o cara. Assim, não estou generalizando, mas o que eu sinto que o formato de negócio que está sendo feito é esse. Então, é uma coisa que, às vezes, fica injusto dentro do mercado com quem não tem a condição de chegar lá no YouTube e pagar 100 mil para o videoclipe do cara andar, ou chegar nas operadoras de streaming e falar, opa, vamos colocar esse cara nas listas todas? Como é que é isso? É porque realmente tem uma forma de mexer nesse tabuleiro aí que não é aberto para todo mundo, é só para a gente poder jogar na mesa para a gente poder discutir um pouco mais também. Valeu. Fernando, só pegando uma carona rápido na pergunta do Flávio, quando você falou da questão assim, do modelo de negócio de vocês, né, da estratégia de trabalho, eu vejo que assim, a distribuição da música ela atrai outras coisas para vocês, como por exemplo shows, né? Só queria complementar a pergunta acrescentando o seguinte: você nesse sistema de trabalho de vocês, vocês veem algum lugar para o cara que é um compositor, mas que não é intérprete, não é um artista que se apresenta, simplesmente aquele cara que compõe canções, porque aí ele não tem faturamento com show, a não ser pelo sistema de arrecadação, né, via ECAD, etc. Sim. Acho muito importante a pergunta do Flávio, porque é exatamente isso. A gente está falando sobre a questão, o futuro do som na imagem. Qual que é a imagem que a gente quer construir com o público? Realmente, hoje em dia, a gente vê que existem alguns padrões de fabricação do sucesso, né? Isso, de fato, acontece. Se a gente quiser entrar em algumas faixas do que está acontecendo, o que eu sinto assim, são faixas. O cara que está com a grana X, ele vai caminhar nesse lugar aqui. E, às vezes, ele nem conhece o público dele. Eu já conversei com um artista que lota, que vende, que está direto na TV, na rádio, o cara não sabe nem quem é um público dele. Sei lá, a gravadora está pagando, sei lá, meu empresário está pagando, tal. Então, acho que cada vez mais, em função das redes sociais, a gente tendo esse contato direto com o público, a gente esclarece qual que é a nossa imagem, qual que é o nosso posicionamento político. A gente tem sido xingado esses últimos dias muito, simplesmente porque a gente é a favor da democracia. Só por causa disso. Aí você, então, passa a ser um corrupto, um petardo, enfim, esse universo. E a mesma coisa acontece com a música, que eu estava falando. Quando a gente colocou uma música do Pedro Munhoz, que é o hino do MST, dentro da Globo, o pessoal não via isso. Eles viam, você está na Globo e tá. Então, esse é um grande erro. Eu acho que, de fato, o mercado ele tem que acontecer de uma maneira plural. A gente tem que ser um artista plural, tem que cantar, tem que tocar, mas tem que conversar com o público, tem que saber para onde está indo, o porquê, para quê das coisas, tal. E a música não é só a música. Os desdobramentos da música que vão trazer, acho que, a questão para o compositor. Como que a gente faz hoje em dia? A gente, quando toca as músicas, para além do ECAD, que vai para o compositor da música,
A gente vende até hoje um CDzinho dentro de um envelope a R$5. Aí já vendeu quase 2 milhões desse CD em 13 anos. O que as pessoas compram em relação ao encarte, a parte física, ela compra isso daí para ver o encarte, para ter um autógrafo teu. Ela não está comprando a tua música. Ela está comprando um desdobramento da tua música. Hoje o CD é um desdobramento da música. Então, como é que a gente faz para pagar o compositor? Todas as coisas que são desdobramentos da música daquele compositor, volta alguma coisa para ele. Então, é uma frase na camiseta, é um boné, é um adesivo X, é o próprio CD que a gente está vendendo ali e tal. Mas a gente ganha com isso, com o show, com a propagação do nosso próprio trabalho. Como eu falei, se ninguém ouve a minha música, eu não existo. Tem um monte de gente. O renegado, você não existe para um monte de gente no país, porque a pessoa, tua música não chegou. O cara não. Para ouvir o nosso trabalho tem que dar play. Não está tocando no bar, não está tocando no comercial. Não, alguém tem que ir lá e apertar o botão. Então, é complicado. O que eu sinto é que cada vez mais a gente tem que fortalecer as redes, os espaços onde a gente está caminhando. Então, se a rádio está nesse lugar, está nesse... É jabá, é essa coisa... Cara, vamos criar a nossa própria rádio, vamos criar uma outra... Por isso que a gente é a favor da internet livre, o acesso livre, por isso que quando a gente lança um CD, a gente distribui todo o CD na rede, para que as pessoas ouçam, de repente passa um para o outro, isso vai fortalecer, vai oxigenar, vai trazer musculatura para o trabalho. E dentro desse processo de você pegar tudo que é desdobramento da música, seja através dos produtos, enfim, você cria tudo que não for downloadável, o fã, eu acho até meio, eu gosto de falar a extensão da trupe, aquele nosso parceiro, porque hoje em dia você fica trancado numa casa 3 meses, você sai de lá só falando besteira, você é um artista, e você tem fã. Então, eu não gosto nem de dizer isso, eu não me sinto ídolo de ninguém, e eu também não gosto de chamar ninguém de fã, eu gosto dessa parceria, e isso, esse pertencimento, essa noção, essa relação de que eu estou construindo essa banda junto com eles, é fundamental. Então, acho que é daí dos desdobramentos, hoje o CD, volto a dizer, é um desdobramento da música, camiseta, adesivo, boné, o que for, o próprio show, então é dentro dessa arrecadação que a gente repassa para os compositores que compõem com a gente, e para nós mesmos que fazemos a nossa própria música. Bacana. Eu queria só fazer um complemento. Para concluir, tá, Tom? Bem rapidinho. É só em relação a um aspecto específico que você falou. Enfim, óbvio, sempre existiram formas, fosse a TV, fosse o rádio, fosse o que fosse o veículo, a forma de você chegar até o teu público, de você conquistar teu público, etc, etc. E você tocou num ponto que eu acho muito importante, sim. Além dessas coisas que nós já falamos, do artista abandonar um pouco essa visão romântica do ócio, da preguiça, do improviso, do jeitinho, do blá, 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 é o seguinte, cara, eu acredito piamente, hoje valem todas as fórmulas. Primeiro lugar, a fórmula hoje é que não tem fórmula, ao meu ver, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, qual é a fórmula que eu, das muitas, qual que eu gosto de apontar? Porque eu acredito que tranquilamente um cara pelado sim, porque vai chocar, mas super mal vestido, todo esculhambado, pode fazer sucesso também, total, cantando mal pra cacete, bizarro, louco, também pode acontecer, vale tudo, eu acho que todas as possibilidades existem, mas via de regra, assim, sim, cara, da mesma forma como você vai sair com uma garota, que você está super afim de conquistar, cara, tu vai tomar um banho, tu vai botar uma roupinha, não tem jeito, entendeu? É inconsciente, você vai lembrar da tua mãe falando, entendeu? Você não vai esculachar, você não vai sair do jogo de futebol fedendo, suado, falar, e aí, brotinho, beleza, vamos lá? Claro que não, tu vai te arrumar, você vai se arrumar, você vai botar uma roupinha, você vai botar um perfuminho, vai não sei o que, você vai querer conquistar. Cara, da mesma forma é o público. Se você quer conquistar teu público, também passa por aí. Também passa, sim, você cuidar do teu visual, da tua atitude, daquilo que você diz. Porque as pessoas querem se identificar, hoje não tem mais mentira, entendeu? Existem muitos exemplos, eu nunca fui da grande indústria, mas o Marcelo com certeza pode contar isso, e muitos exemplos de muito dinheiro investido em muito artista, que nem por isso virou. O dinheiro não é tudo, não é o dinheiro que faz o artista de forma nenhuma.
E hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas querem a verdade, as pessoas querem se identificar com seus iguais, entendeu? Porra, esse cara fala o que eu quero ouvir, esse cara é engraçado porque ele é do jeito que eu gosto, entendeu? Então, claro que a roupa aí não é tão significativa, mas para mim é um conjunto de coisas. Então, você tem que pensar também no teu marketing, entendeu? Como é que você vai se vestir, como é que você se arruma, como é que o público, como é que você conversa com esse público, o que você está dizendo, o que você está entregando, né? Então, esses canais, você criar um canal, não precisa de nenhum rebuscamento. Você pode ligar o teu aparelhinho, o telefone, do teu celular ali e se filmar. Cara, se você falar coisa com coisa, você vai ter teu público, você vai encontrar teu público. Mas isso tem que ser pensado. Pensado não no sentido de ser uma coisa cerebral, planejada, maquiavélica, não. No sentido de você, cara, quem sou eu? Gente, é o seguinte, eu sou esse cara feio que vocês estão vendo aqui, não consigo, essa é a minha melhor roupa, comprei na C&A por 12 mango, entendeu? Mas, cara, não me vesti, toma banho. Entendi? Não, tomei até um banho gelado ali. Depende da mulher que o cara quer conquistar, né? Não, é sério, isso é sério, quer dizer, também passa por aí. O respeito ao público, para mim, no meu modo de entender, passa por aí. É uma conquista diária. E é uma conquista assim como um amigo. Você respeita amigo, você respeita o seu parceiro. Como o Fernando falou, isso é absolutamente verdadeiro. Você ter esse input, esse retorno do teu fã, ele não é um fã. Eu também me incomoda profundamente quando a pessoa vem e fala, eu sou teu fã. Pelo amor de Deus, cara, isso é uma visão muito antiga, de cima para baixo. Cara, nós somos parceiros, eu dependo de você. Cada resposta que você me traz, cada observação que você faz, baliza a minha vida. É tão ou mais significativa para mim o que você diz do que o que eu eventualmente falei por aí que você ouviu e gostou. Entendeu? Então, passa por aí. Eu quero dizer, nesse sentido, o artista, o empresário, o que quer que seja, tem que pensar em tudo. Tem que pensar em tudo, sim, pensar na roupa que veste, pensar naquilo que fala, pensar nas suas atitudes, tudo, você está sendo observado o tempo todo, a gente vê e fala, cara, que louco, cara, nós estamos definitivamente vigiados 24 horas por dia, então você conquista teu público e conquista teu espaço no dia a dia com toda essa soma de atitudes aí que eu acho super relevantes também, é isso. Não, acho que já foram brilhantes aí falando tudo. Só para o Renegado, só para fechar o que eu acho que eles colocaram muito bem, eu acho que primeiro você escolhe a música, depois você adota o negócio da música, entendeu? Eu acho que a gente às vezes está fazendo uma certa inversão, a gente está prioritariamente, inclusive eu estou falando do ponto de vista do artista, prioritariamente adotando um negócio e a música está vindo em segundo plano. Acho que primeiro, e eu digo isso para mim, que adotei o negócio primeiro durante muito tempo. Primeiro a música. Esse foi sempre o meu ponto de partida. Primeiro é a música, depois é o negócio da música. Entendeu? Bem, pessoal, acho que começamos bem. E na sequência aqui a gente vai ter um workshop, registro e proteção de obra e música com Afonso Andrades Marcondes, da Music Sync Originals. E lembrando que foi citado aí, o talk show que o Marcos Schaumann vai participar é às 17h45, o futuro dos negócios digitais e das novas mídias. Esperamos continuar contando com a presença de todo mundo aí. Falou? Obrigado por esse primeiro e vamos seguir.